Quero neste momento estar cumprimentando todos os amados irmãos e amigos em Cristo Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento Reflexão Família. Estamos aí numa série de vídeos falando sobre a sexualidade no casamento, o que pode e o que não pode, tá? Convido você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. Digite lá Paulo.Delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Compartilhe os nossos vídeos no Twitter, no Instagram, no Facebook, também com os seus amigos, nos seus contatos do WhatsApp, pois assim você consegue fazer com que a nossa mensagem chegue para alguém que precisa. Falando sobre tabu, sobre a sexualidade, como eu disse no outro vídeo, foi Deus que criou o sexo, não foi o diabo. Foi Deus que colocou no homem e na mulher o desejo e o prazer, e não o diabo, tá? Isso tem que ficar mais do que claro, tá? Porque existe uma corrente teológica, que eu costumo dizer diabólica, que quer limitar os casais do que pode e do que não pode, né? Vocês deviam tomar vergonha na cara, porque ninguém tem direito de falar ao marido e à mulher o que pode e o que não pode. São os dois que decidem. O único sexo que é proibido é o sexo de dois homens, com animais, com criança, de duas mulheres, de dois jovens não casados, ou do adultério. O demais, não. O ponto que eu quero destacar nesta manhã, nesta oportunidade, é o que está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. Não defraudeis uns aos outros, a não ser por consentimento mútuo para vos aplicardes à oração, mas depois ajuntais de novo para que Satanás não vos tente na carne. O que Paulo está dizendo aí? Que eu, como marido, a minha esposa como esposa, ou você que está nos vendo aqui neste vídeo, não pode negar o ato sexual um ao outro, tá? A não ser para um período de oração. Depois ajunte para que Satanás não vos tente na carne. A Bíblia diz que eu não tenho mais poder sobre o meu próprio corpo, mas tem a minha mulher. Que você, amada, não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o seu marido. Ou seja, se o seu marido quer fazer sexo, você não pode negar. Se a sua esposa quer fazer sexo, você não pode negar. Porque se você fazer isso, você abre brecha para que Satanás entre no seu lar e destrua o seu casamento. É a Bíblia que está dizendo, não é pastor Paulo, tá? Então, não adianta torcer o nariz, tá? Você não adianta fazer campanha de jejum, de oração, não adianta passar 20, 30 dias de oração e não cumprir com o seu papel de mulher e de homem. Pois a Bíblia diz em Pedro, diretamente aos homens, mas quando a Bíblia direciona aos homens, ela também direciona à mulher, diz que aquele que não cumpre com o seu papel de marido ou de mulher, assim parafraseando, nem as suas orações são ouvidas. Você quer que Deus ouça a sua oração? Então cumpra o seu papel de mulher na área sexual. Não faça biquinho, não fique com raiva, não fique com ódio por alguma coisa que seu marido fez ou por alguma coisa que a sua esposa fez e depois à noite querer descontar. Você não pode, você não tem esse direito. Pois o seu corpo, quando você casou, quando você disse sim ao seu marido, pertence a ele. Da mesma forma, o corpo seu, meu irmão, pertence à sua esposa. Deus
criou o sexo para nos dar prazer, para nos realizar um ao outro. Não foi só para procriação. A procriação foi uma das metas, mas o prazer também. É como eu disse no começo, por isso Deus colocou o prazer na mulher e colocou o prazer no homem. Deus colocou o desejo. Deus colocou no homem e na mulher o êxtase do momento final, a qual a mulher chega ao orgasmo e o homem à ejaculação. Não foi o diabo que fez isso, foi Deus. Se Deus fez, é bom. Se Deus fez, é para ser desfrutado. Então explore o corpo da sua mulher. Explore o corpo do seu marido. Não tem pecado nisso. Eu disse em outro vídeo, volto a repetir. Há hotéis que oferecem aos casais em lua de mel ou em outras temporadas banheiras de chocolate, para que os dois se deliciem um no corpo do outro. Banheiras com chantilly e morango, óleos de massagem, lingeries comestível. Por quê? Porque os dois têm liberdade de um atingir o ponto G do outro. Os dois têm liberdade de um fazer o outro chegar ao prazer total dentro do casamento. Só fora do casamento ou com pessoas do mesmo sexo, que é pecado, como eu disse, como homossexualismo, lesbianismo, pedofilia e adultério. Nos demais casos, bênção do Senhor. Salomão diz: goze com a mulher da sua juventude, sacie os seus seios. Meu leito é verde, a Sulamita dizia. Saiamos à praça e nos amemos a noite toda, ela dizia a Salomão. E Salomão dizia: seus peitos, seus seios como cachos de uva. O que se faz com cacho de uva? Chupa. Seu umbigo como taça de vinho. O que se faz então? Derrama o vinho ali e saboreie enquanto ele escorre. Não tem pecado nisso. Pecado é só a língua. Pecado é se intrometer no relacionamento conjugal. Isso é pecado. Ah, mas o que vão pensar de mim? Nada, porque você não precisa falar da sua intimidade. Eu encerro essa palavra com o versículo que eu comecei. 1 Coríntios 7, 3 ao 5. Não defraudeis uns aos outros, a não ser por conhecimento mútuo. Você não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o seu marido. Você não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a sua mulher. Então você não pode negar o ato sexual à sua esposa e seu esposo, senão você está em pecado. Senão Deus não ouvirá a sua oração. Não adianta jejum, não adianta consagração, não adianta, tá? Isso é em vão se você não cumprir o papel de homem e de mulher no relacionamento conjugal. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Não está inscrito no nosso canal do YouTube? Se inscreva. Digite lá, paulo.delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Um beijo no coração de cada um. Amém?